E é legal isso pra você? Cara, ver uma turma legal que demais. depois de passar tanto tempo eles fazem um projeto foda. É legal demais porque, por exemplo, na minha primeira turma, só para contar para vocês, teve uma galera que fez o TCC. O TCC hoje não é obrigado nesse tipo de pós-graduação que eu tenho, que chama Lato Sensu. Não é obrigado, mas tem o pessoal que faz. Aí teve um cara que é músico. Aí você fala assim, cara, o músico vai fazer TCC do que em astronomia? Existe hoje uma coisa chamada sonificação. O pessoal pega uma imagem de uma nebulosa, por exemplo, tá? Nebulosa de Órion, que é uma nebulosa famosa. E eles transformam aqueles dados em som. Para que isso? Para a pessoa que é deficiente visual, ela ter uma ideia do que ela estaria vendo com o ouvido. Nossa, que doido. Chama sonificação esse processo. É uma das coisas mais sensacionais que tem hoje. Mais sensacionais. Então o cara pega, por exemplo, uma estrela. Ele transforma aquela estrela... A estrela é um monte de dado. Você pode virar aquilo lá imagem ou você pode virar som. Eles transformam em som. Então tem as pessoas deficientes visuais que elas têm acesso a isso e elas falam, nossa, eu tô entendendo o que eu tô vendo. Elas falam que elas estão vendo. Então você tá dando a astronomia com um outro sentido para as pessoas. E um aluno meu fez um trabalho de TCC em sonificação. O cara é músico. E aí ele estudou a fundo ali como que transforma, então, a frequência mais alta, você transforma num tom mais alto ou mais baixo, e como você combina esses sons para ficar algo harmonioso, mas que tem a ver com a imagem que você está transformando. Olha que loucura. Então o cara fez esse trabalho, cara. E para você que ouve o que ele fez, você consegue imaginar a imagem que você já Não consegue. Conhece? É mais para quem não tem o conceito da imagem, né? Exatamente. Porque você, quando vê, você fica com a imagem. E quem não... Mas quando você... O que eles fazem, né? Eles colocam a imagem e colocam o som passando pela imagem. Então você tem ideia do que eles fizeram com cada tipo de frequência que está ali. Só que para quem não vê, para quem tem outro sentido muito aguçado, que é o sentido da audição, a pessoa é como se ela visse aquilo. A NASA soltou um documentário 2 semanas atrás com pessoas cegas no mundo inteiro e eles apresentando as imagens sonificadas. E as pessoas emocionadas, cara, porque elas estavam vendo uma imagem astronômica. Nossa, mas que coisa que elas doideira nunca isso. viram. Mas essas pessoas são deficientes visuais de nascença ou ficaram? De nascença. Porque quando fica no meio da vida é diferente. É diferente. Né? Mas pegaram de nascença. De nascença, é. Cara, um negócio sensacional. Então, por exemplo, esse trabalho saiu da minha turma, cara. Que legal. Então isso é legal demais. Muito legal. Um outro cara, o grande Hugo, o músico é o Samuel. O Hugo, cara, ele pegou uns dados de um satélite de Júpiter e ele analisou um elemento químico ali que pode estar relacionado com a vida. E ele descobriu que na superfície existe esse elemento químico. Ou seja, é Europa, né? Satélite Europa, que a gente acha que a Europa tem vida ali no oceano. Pode ser que tenha vida no oceano mesmo de Europa, pelo trabalho desse cara. Nós estamos publicando o trabalho dele. Que maneiro. Nossa, nós vamos que doido. publicar numa revista. Porque o trabalho dele realmente é sensacional. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. Então, assim, saem trabalhos muito legais mesmo. Nessa turma que tá agora, já tem um pessoal que vai trabalhar com astropolítica. É um negócio que eu tô batendo muito em cima. Isso é interessante. Tipo... Muito em cima. É como vai Cara, ser o futuro, astropolítica... né? o cara que o Elon Musk, por exemplo, ele pode dizer que aquele planeta é dele, é isso que você tá dizendo? O Elon Isso Musk tá. eu não sei, né? Isso tá incluído também na astropolítica. Mas ele não diria que era dos Estados Unidos? O Elon Musk? Pode ser que ele queira dizer que é dele. E aí como você vai fazer? Aí é doido. Mas pode ser. Mas a astropolítica é uma das coisas que eu mais bato hoje, que é o negócio que vai dominar o mundo, cara. Ou já está dominando. Que a astropolítica é o quê? A geopolítica é como que as coisas acontecem na Terra. Só que todos os grandes países, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, eles viram que o negócio não está mais na Terra, está no espaço. E o espaço está virando um grande cenário de guerras que vão acontecer. Há um mês atrás, a Rússia anunciou que estava colocando uma bomba nuclear no espaço. Para que ela estava fazendo isso? Por quê? Porque ela queria deixar o espaço inacessível para os inimigos dela. Então, por exemplo, os Estados Unidos, voltando um pouquinho,
Na década de 80, o Ronald Reagan, ex-presidente americano, ele anunciou na televisão. Ele foi na televisão e anunciou um programa chamado Guerra nas Estrelas. Que ele ia colocar satélites armados no espaço. Isso anunciou na televisão, cara. Imagina se ele fala um negócio desse hoje. O Trump não fez um negócio de uma tropa interestelar, assim? Os Estados Unidos tem a Space Force. Isso, Space A Force. Space Force. Existe. Os caras têm farda e tudo. Isso mesmo. Então, assim, o grande cenário hoje, daqui pra frente, é o espaço. A Índia pousou com a nave dela na Lua ano passado. O primeiro-ministro, a Índia tem uma briga histórica com o Paquistão. A bandeira do Paquistão tem uma lua. A bandeira da Índia não tem lua. A primeira frase que o cara falou na hora que ele pousou na lua foi: muitos países têm a lua na bandeira, poucos têm a bandeira na lua. Ó. Isso aí, cara, foi uma alfinetada no Paquistão. Cara. De graça. Por quê? Porque ele quis mostrar o quê? Nós estamos dominando uma coisa que vocês não vão dominar, que é o espaço. Só uma vírgula. Você acha que depois do cara que pisou a primeira vez e teve a frase impactante, né, o Armstrong, você acha que todo mundo que foi depois pensa, putz, a gente Preciso tem que falar um bagulho, mané. Tem que fazer uma frase que é uma frase de feito. Mas não falaram, né? Os outros não falaram tanto assim, né? Era o primeiro mesmo por ser. Agora o primeiro que voltar agora com certeza vai falar ainda mais por conta desse cenário que está se desenhando. Porque o cenário que se desenha daqui até 2030 é um cenário complicado. É muito complicado. Pô, e a gente já tá conversando, os seres humanos já estão conversando como é que é o esquema com a Lua. Então, como que divide a Lua? É tipo a Antártica? Ótima pergunta. Esse é um dos grandes problemas. Por isso que a astropolítica é muito importante. Ninguém sabe o que fazer com isso. Eles estão tentando adotar a mesma coisa da Antártica. Então, para quem não sabe, na Antártica existe um acordo internacional que você não pode usar a Antártica para fins lucrativos. Ela só pode ser usada para pesquisa. Porém, tem um porém aqui muito grande. Quem está na Antártica, tem muito militar na Antártica. Até por isso que o pessoal tem aquelas teorias. A teoria da Terra plana. Não sei o quê. Mas tem muito, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil tem uma base, a base Comandante Ferraz, ela é uma base, metade dela civil, metade dela militar. Então os militares tomam conta, mas os civis vão lá fazer pesquisa. Então, será que no espaço vai ser desse jeito? Na Lua, como que vai ser? Existem várias maneiras de tratar isso. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um acordo chamado Artemis Accords, que é um acordo que os Estados Unidos bolou. Os Estados Unidos bolou um documento e ele vai em vários países. Por exemplo, sabia que o Brasil é signatário desse acordo? O Brasil assinou esse acordo. Nesse acordo diz, por exemplo, que os locais de pouso da Apollo são locais de patrimônio histórico da humanidade. Você concorda com isso? Não importa, cara. Você assinou, porque você é brasileiro. Entendi. Legal. Entendeu? Mas uma dúvida. E aí os Estados Unidos têm esse documento. E a China tem o documento dela. Que diz a mesma coisa? Não, que diz outras coisas. Que diz outras coisas. O Brasil não assinou com a China. Embora o Brasil seja do BRICS. O Brasil tem uma relação com a China muito grande. Até no espaço, porque a gente tem um programa chamado Cibers, que é um satélite sino brasileiro. O Brasil não assinou um acordo com a China, assinou com os Estados Unidos. E aí? Mas por quê? Por quê? Tem algum motivo? Acho que outro momento, né? Mas quando que foi feita a assinatura desses documentos? É recente? Muito recente? Muito recente. O Artemis Accords é de 2020 para cá. Tá. Então eles apresentam aquele documento para o Congresso e tal, e o Congresso decide se o país assina ou não. Então o Brasil assinou, o Uruguai assinou semana passada. E aí, o que está acontecendo com o mundo hoje? Qual que é a vantagem do Brasil assinar esse papel aí? Qual é a vantagem do Brasil fazer parte do Artemis Accords? Aí vamos voltar um pouquinho na história. Ali na década de 90 foi criada a Estação Espacial Internacional, a ISS, que é um local onde você pode levar o seu astronauta e pode desenvolver pesquisa. É onde o Marcos Pontes foi. Marcos Pontes foi e passou um tempo. Para quem não sabe, o Brasil foi expulso da Estação Espacial Internacional. Foi expulso. Hoje ele não pode mais ir lá. Proibido. Por quê? A bandeira brasileira foi tirada. Passamos merda no armário dos outros. Um negócio horrível, cara. Cagou fora da privada. Não, fez xixi. Aí o xixi cagou na lixeira. Antes fosse, voando. Cara, a gente assinou o tratado para fazer parte da Estação Espacial Internacional.
Nesse tratado, a gente teria que desenvolver um determinado equipamento, Tá. que no começo era até um equipamento complicado. Não desenvolvemos ele a tempo. Ah, Reduziram o escopo do projeto. Não fizemos. Terminou que era o seguinte, Brasil, faça um pallet. Sabe o que é um pallet, para quem não sabe? É uma Aham. prateleira para você colocar experimentos que iam ser colocados do lado de fora da estação. O Brasil não fez. O Brasil não fez. Por conta disso, o Brasil não cumpriu a parte dele. Então o Brasil foi expulso. Foi bem na época do Marcos Pontes. Ele teve que mudar dos Estados Unidos para a Rússia para terminar o treinamento. Ah, sim. Lá na NASA, o pessoal ficava enchendo o saco dele. E aí, cara, cadê seu negócio? Aham. Cadê? Ele falou, cara, eu sou astronauta. Vê lá com eles. Ele, negócio com e ele eles. voou com a Rússia, né? Ele voou com a Rússia, mas era para ele ter voado com os Estados Unidos. Aham. Então deu todo isso aí. O Brasil foi expulso da estação espacial porque não fez uma prateleira, cara. Que Uma doideira. prateleira. Aí, qual que é a vantagem E de não você dava pra assinar? voltar? Hã? Não dava pra voltar a fazer A parte? ISS não. A ISS expulsou o Brasil, tirou a bandeira do Brasil. Se você vai lá no Kennedy Space Center, tem um Aham. lugar lá que tem todas as bandeiras. Tem um lugar que tá quebrado lá. Aí eles colocaram o azulejinho branco. Ali era a bandeira do Que Brasil. horror isso, cara. Que bizarro, né? Se você entrar em imagens mais antigas da estação, você vai ver que tem a bandeirinha do Brasil pendurada ali. Hoje Aham. não tem mais. O Que Brasil triste. foi expulso, não tem volta. Nisso aí não triste tem isso. volta. Que coisa. Muito triste. É um negócio terrível. E se no futuro a gente quiser usar a estação como ponto de Não partida pode. pra Pau no seu outra cu, coisa? porra. A Pô, gente não tá pode, expulso. cara. Que legal. A gente É. não pode, a gente foi expulso. Ah, que ótimo. Então, aí veio o Artemis Accords, nós assinamos. Aham. Por que é bom assinar? Porque a gente pode fazer parte do programa Artemis, que é ir para a Lua. Isso abre a possibilidade, por exemplo, de algum dia um astronauta brasileiro ir para a Lua. Só que a gente vai ter que fazer alguma coisa que está escrito ali. Aham. Será que nós vamos fazer? Ou será que nós vamos fazer errado igual a gente já fez? Ó, só, Fica toda essa... só não pedir um pallet que a gente consegue. eu É, acho. né? Só porque é Porque mais simples, né? alguma coisa Mais é, simples. Leva a Faz um comida, com traz as pallet. bebidas aí. Traz as Isso, bebidas. bebida, cachaça Nossa brasileira. senhora, Traz aí, traz aí. Caipirinha, a gente leva.